paz, bom dia. Estamos aqui para o nosso devocional nesse dia que Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. E eu confesso que essa palavra, ela me pegou mesmo. Tenho certeza que Deus, Ele vai falar muito ao teu coração, porque Ele falou comigo. E como eu sempre falo, eu estou compartilhando com você o meu devocional, o meu tempo, as palavras que o Senhor ministrou no meu coração. E assim como ela passou por mim e trouxe alinhamento, ajuste, cura, eu tenho certeza que vai fazer isso com a sua vida também. Amém? O tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é: o processo te fere, mas o propósito te cura. Deus sabe que para determinados lugares que Ele vai nos levar, Ele vai ter que nos fazer passar por um processo. Não tem jeito, porque o processo é o percurso que te leva ao seu destino final. Só que nesse percurso, você vai sendo moldado, lapidado, preparado para quando chegar lá, você está pronto. E se tem uma coisa que Deus sabe como nos transformar, é passar por crises, passar por situações que ela vai trazer transformação. Quando um ourives, aquele profissional que processa, que lapida um ouro, quando o ouro ele vem das minas, ele vem totalmente misturado com várias impurezas. Mas para ele ficar brilhoso, para que ele dê a sua maior pureza, aquele ourives, ele precisa levar aquele ouro para o fogo. Porque o fogo, ele vai purificar aquele metal. E as impurezas, elas vão se separando, e o que vai ficando é o mais puro ouro refinado. E Deus sabe exatamente quais processos a gente precisa passar para ser refinado. E quando Ele faz isso com a gente, na hora a gente fica sem saber, fica desesperado, fica sem uma direção. Mas uma coisa eu te falo: Ele está conosco. Todos os dias Ele está conosco. E a palavra que eu quero trazer aqui é Isaías 43. Eu sei que esse é um texto que eu sempre ministro. Eu sei que Isaías é um dos textos que mais traz lapidação para a nossa vida com Deus, porque ele traz revelação, ele traz entendimento, ele também traz revelação daquilo que Deus quer de nós no nosso processo. O profeta Isaías foi o profeta messiânico. Ele foi um dos profetas que mais falou do Cristo, do Messias. E eu tenho certeza que a obra de Deus, que começou na cruz, ela vai se estender a nossa vida até a ressurreição da nossa alma em Cristo. Amém? Em Isaías 43, eu quero focar só em um versículo, o 2. O 1, ele fala assim: olha, não temas, viu? Eu te chamei, eu te escolhi, não perca essa convicção. E o 2, ele fala assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. E aqui ele fala assim: quando? Você é boa de português? Porque quando remete que algo vai acontecer em algum momento. Ele não deixa sombra de dúvida, ele está afirmando: quando passar. Se tivesse escrito assim, se passares, não. Se passares é uma dúvida, talvez aconteça, talvez não, mas quando é uma afirmação, quando passar. E aqui o Senhor deixa bem claro para mim e para você: todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar, porque o quando é uma afirmação, vai acontecer cedo ou tarde, se prepare. E saber disso deixa o nosso coração apreensivo. Só que aqui, no primeiro versículo, fala assim: mas eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Você pode passar pelo que você for, eu estarei contigo. Eu tenho certeza que você já passou por muita coisa na sua vida.
E você não é mais a mesma, porque toda vez que a gente passa por uma situação, a gente é transformado. E esses processos nos modela, esses processos nos transformam. Só que quando você passa com o Senhor, você transforma para melhor. Tem pessoas que fogem muito desse processo, que tentam se esquivar, que tentam fugir, mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém foge. Ninguém foge. E quanto mais você foge daquilo que Deus tem para sua vida, quanto mais você tenta se esconder, mais você sofre. Porque quando você passa pelo processo com o Senhor, você cresce. Mas quando você passa sem Ele, você endurece. Hoje a palavra que Deus quer trazer ao nosso coração é assim, o processo, ele vai ferir o teu coração, ele vai te ferir, porque existem marcas que precisam de uma incisão, existem coisas em nós, no nosso caráter, na nossa alma impregnada, que precisa de uma incisão, que precisa se abrir. É como uma outra palavra que eu trouxe essa semana passada. É preciso. Só que o processo, ele fere, mas o propósito te cura. Existem momentos que Deus vai transicionar a sua vida num processo. E esse processo, ele não vai ser fácil, muitas coisas vão acontecer, mas tudo está cooperando para o propósito. Porque Deus te vê aqui, mas Ele quer te colocar aqui. E nesse caminho, Ele precisa te moldar. É isso que o processo ele te faz. Ele te molda e ele te habilita para viver o propósito. Ele te coloca dentro do propósito do Senhor. Só que todas as pessoas que se negam a passar pelo processo, elas morrem. É como um médico. Quando você vai numa consulta e o médico fala assim, olha, você vai precisar passar por uma cirurgia. A cirurgia, ela tem risco, mas ela tem a sua chance de cura. Agora, se você não fizer a cirurgia, você já sabe que não tem mais jeito para você. Esse processo de passar pela cirurgia, ela vai trazer muito medo, porque é um processo, é um risco. Você vai precisar sofrer, você vai precisar passar pelo anestesista, você vai precisar se submeter a esse processo. Só que esse processo, ele vai te dar chance de cura, falando da medicina. Mas se você não se submeter, aí você já está assinando a condenação. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você entende o que o Senhor quer falar? O nosso Deus, Ele não é um torturador. Ele não está lá olhando para nós e falar, hoje eu decidi te fazer sofrer. Não. Ele sabe que aquilo que existe dentro de nós, que não foi curado, Ele vai nos matar, cedo ou tarde. E Ele vai promover algo que vai tirar essa impureza, que vai arrancar esse mal. E as dores, as circunstâncias que vai quebrantar o nosso coração, que vai nos moldar, ela vai proporcionar esse processo de cura, esse processo de libertação, esse processo de moldar o nosso coração. Você consegue entender? Eu sei que às vezes a palavra do Senhor a gente gostaria de ouvir assim: Deus é bom, Deus é lindo, vai dar tudo certo, você vai prosperar, você vai ser curado. Tudo isso é uma realidade para nós, conquistada na cruz. Mas a cruz, ela tem um preço. Para nós é a graça abundante do Senhor. Mas a cruz tem um preço e o preço é o processo. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Quando uma criança é concebida no ventre, ele precisa passar pelos 9 meses de um processo antes de nascer. E Deus faz a mesma coisa. Aquilo que eu tenho para a sua vida é seu, mas você vai ter que encarar o processo. Não fuja do processo. Não fuja das dores que é necessária. Porque uma mulher que está prestes a dar luz, ela teme. A Bíblia fala isso. Ela teme, mas porque ela sabe do que está por vir, ela sabe das dores que virão, mas quando nasce o filho, ela esquece daquilo que já passou. Você entende isso? O que Deus está falando hoje para mim e para você é isso. Não tenha medo de passar pelos processos que vão te transformar. Eu sei que não vai ser fácil. Muitos processos são muito difíceis, muito dolorosos. Dá medo. Principalmente quando Deus já começa a mostrar nuances. Porque Deus ele faz isso. Ele não fará nada sem antes falar o nosso coração.
Só que todas as vezes que você clamar, ele vai falar, eu estou aqui. Eu já ouvi isso. Eu já passei por alguns processos na minha vida. E eu falei, Senhor, eu não estou aguentando. E ele disse, eu estou aqui. Você vai passar. E ele fala assim, mas você vai passar pelo fogo, viu? Mas não se preocupe, você não vai se queimar. Não se preocupe, as chamas elas não vão arder em ti, porque eu estou contigo. Você já leu o livro de Daniel? Você vai ver ali que o livro de Daniel traz muito isso. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel, não se submeteram à religião da Babilônia, eles foram denunciados. Por quê? Porque Deus ele vai colocar um sinalizador na vida daqueles que têm um coração para glorificar a Deus. E Deus ele é glorificado na nossa vida. Mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na tribulação, ele é glorificado, o nome dele é exaltado. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram condenados à fornalha, eles falaram assim para o rei, ele falaram, se Deus nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, continuaremos adorando a ele. E esses homens foram lançados ali. Numa fornalha acesa 7 vezes mais. E ali, quando eles estavam naquela fornalha, eles começaram a observar. O rei falou assim, mas não jogamos 3? Quem é aquele 4º homem? Que tem uma aparência de anjo, que está ali andando com eles. Eles estão andando na fornalha e o fogo não os consome. Entende isso? Deus permite o processo é doloroso, o processo dá medo, o processo é assustador, porque a gente teme, mas quando nós confiamos no Senhor, Ele está conosco. A fornalha pode estar acesa 7 vezes mais, mas Ele está ali, e o mal e o fogo não nos consumirá. Não tem como fugir. Você pode tentar se esconder, você pode tentar fugir, mas olha, assim como Jesus disse para Pedro, quando Jesus falou assim, Pedro, você vai passar pelo processo. Você vai ter que ser peneirado, Pedro, porque o processo nada mais é do que separar o bom do ruim. O bom do ruim. Ele vai simplesmente alinhar o nosso coração, ele vai nivelar, nem que para isso seja o fogo. E aí o que aconteceu? Jesus falou assim, mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Entenda isso. Não dá para fugir do processo. E a nossa fé precisa estar firmada, porque se a nossa fé desfalecer, a gente não suporta. Essa é a minha oração. Essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, que a minha fé não desfaleça. Senhor, que a nossa fé, ela fique firme. Porque só no Senhor, somente em Ti que eu vou conseguir passar por esse processo. Quando você passa pelo processo, uma coisa eu te falo, do outro lado existe a sua promessa. No ano de 2020, Deus me deu uma palavra, dia 31/12/2020. Eu não sei se você consegue ver. Está em Isaías 32. E essa palavra, hoje de manhã eu acordei com ela. O Senhor falando comigo. Que ela diz assim, levantai-vos, mulheres que está em repouso. Ouve, minhas filhas. Ouve, vós, filhas que estão tão seguras. Incline os seus ouvidos à minha palavra. Dentro de 1 ano e alguns dias vocês vão tremer. Ó, mulheres que estáis seguras. A vindima acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que está em repouso, turbe o vosso coração. Vocês que estão tão seguras, vistam-se de pano de saco, bata nos seus peitos pelos campos desejáveis, pela terra do meu povo, porque hoje ela está coberta de espinheiro e sarça. É uma palavra muito forte, Deus me deu essa palavra, falando desperta, porque quando a gente está passando pelo processo, não dá para dormir. E aqui nesse mesmo capítulo 32, se você quiser ler, eu te aconselho. Ele fala assim, olha, mas
Ele tá mandando as mulheres buscar o Senhor, ele tá mandando as mulheres se posicionar, ele tá, desperta, mulheres. Se levante, se posicione, porque virão dias onde você vai precisar ser fortalecida na sua fé. Quando Deus começa a falar assim, olha, o processo está chegando, vai vir um fogo, você se levanta, porque se você não se levantar nesse tempo, você vai desfalecer. E aí ele fala assim, faça isso até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Então a justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz, e o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em campos e lugares de descanso. Aí olha o que o 19 diz. Ainda que a saraiva é o fogo, ainda que o fogo nivele o bosque e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventuradas sois vós que semeais sobre todas as águas, que deixam livres os pés do boi e do jumento. Deus está falando assim, eu precisei enviar o meu fogo para nivelar, para alinhar o meu coração, para que essa promessa ela se cumpra. Porque se você continuar semeando, mesmo nas águas, mesmo na tribulação, mesmo no fogo, você vai viver essa promessa. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje. Meu coração está cheio de temor, porque nós sabemos que não dá para fugir daquilo que Deus tem para nós. Ninguém foge da mão de Deus. Ninguém escapa dos seus propósitos, ninguém escapa dos seus planos. Mas a nossa parte, diante de tudo isso, é permanecer nele. É estar com ele. Porque nele nós vamos ser restaurados. Nele nós vamos ser restituídos. Nele nós vamos ser colocados diante da promessa. Amém? Então, se você está passando ou vai passar, porque vai passar, creia que Deus está, que Ele estará com você, que Ele está com você. Ele diz assim, eis que eu estou contigo por toda a consumação dos séculos. Eu estarei contigo, mesmo quando você passar pelo fogo, mesmo quando você passar pelas águas, mesmo quando o dia mal chegar, mesmo quando a peneira vier, mesmo quando a luta vir, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Você creia nessa palavra, que essa palavra seja a âncora da tua fé, que mesmo nas lutas, mesmo na tribulação, mesmo diante das crises, mesmo diante da dor, mesmo diante das perdas, mesmo diante de tudo aquilo que você sonhou fracassar, mesmo assim, Deus estará com você. E isso seja o que te sustente, isso seja o que te alimente, porque o processo ele é necessário, não dá para fugir, mas o propósito ele é maior. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, as letras são poucas para transmitir aquilo que o Espírito fala. Eu sei que cada pessoa que está aqui, ela está ouvindo exatamente o que precisa. E assim como o Senhor falou hoje de manhã, desperta, ó mulher, que está sossegada, que está quieta, que está aí apática, desperta nosso coração, Pai. Desperta no Senhor para um tempo, que nós não venhamos ser pega cochilando, mas que quando o dia mal vier, quando o fogo vier, quando a luta vier, quando o tempo da provação vier, nós venhamos estar, Senhor, alicerçada em Ti. Que os ventos não venham nos abalar, porque aquele que está na rocha, Pai, aquele que está alicerçado na rocha, vem a tempestade, vem dilúvio, vem lutas, vem guerras, vem situações, ela permanece, porque a fé não está firmada na circunstância, a fé não está firmada, Senhor, numa coisa instável, mas está firmada na Tua palavra, e a Tua palavra é o rochedo, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Tu és a nossa fortaleza, Pai, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa confiança, onde nós ancoramos a fé. Então, Senhor, que nós venhamos estar assim, alicerçada em Ti, Pai. Guarda nosso coração. Assim como o Senhor falou, Senhor, para Pedro,
que roga ao Pai por nós, Pai. Roga ao Pai por nós, para que a nossa fé não desfaleça, mas que, pelo contrário, sejamos purificados, alinhados com o teu propósito, alinhados com o teu plano, para viver a tua vontade, aqui na terra, Pai, como ela é no céu. E o seu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu espírito. Que ele continue aí fomentando, fazendo muito mais, e que aquilo que ele quer dizer, ele fale. Porque o Senhor, ele é maior do que qualquer um. Amém? Que Deus te abençoe. Sou grata por tudo que o Senhor tem feito. Amém? O processo te fere, mas o propósito te cura. Fique na paz.